Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, fala galera em todo o Brasil. Chegamos para mais uma aula, mais um encontro. Aqui estou de novo, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Sempre levando o meu trabalho e o Aprova Concursos até você, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia, galera. Vamos com tudo, mais uma aula, meu primeiro concurso, nossa quinta aula juntos. Estamos ainda iniciando um trabalho, mostrando para você que a parte operacional é muito importante para você que está ingressando, que está começando a estudar para concurso aí, tá certo? Você percebeu que mesmo com as operações básicas, tem muita coisa, tem muita questão que a gente pode discutir e debater, legal? E nessa quinta aula, vamos juntos trabalhar com outro calo no sapato de muita gente. Nós precisamos entender também como lidar e trabalhar com as diferentes frações. As operações com frações são muito importantes e bem presentes quando se fala em concurso aí, tá certo? Venha comigo então, vamos começar com o básico, vamos fazer algumas operações e no final vamos resolver algumas questões de concurso quando o assunto é frações. E claro, você vem comigo como meu convidado, perfeito? Vamos começar então? Meu primeiro concurso, quinta aula, vamos agora falar um pouquinho sobre as operações envolvendo frações, perfeito? Vamos começar do começo? Lembre-se que fração é basicamente parte de um todo. Então, quando você basicamente reparte uma quantidade, você está falando sobre uma fração. Toda fração, não se esqueça que tem numerador e tem denominador. O denominador indica em quantas partes você dividiu esse todo. E o numerador indica quantas partes você considerou. Note, por exemplo, que se nós dividirmos em 4 partes e considerarmos 2, estamos falando da fração 2/4, perfeito? Algumas coisas importantes, algumas palavras que você tem que saber quando o assunto é fração. Existem as frações chamadas de frações próprias. Uma fração é dita própria quando o numerador é menor que o denominador. Então, quando o numerador, o de cima, for menor que o de baixo, é dito uma fração própria. Por exemplo, 3/5, 4/7, 6/17, 5/6, todas elas são frações próprias. Já uma fração imprópria é aquela cujo numerador, ou seja, o de cima, é maior ou igual ao de baixo. Por exemplo, 12/5, 5/3, 2/2, 6/4. Legal? Muito bem. Quando você está trabalhando com uma fração imprópria, você precisa entender que se o de cima supera o de baixo, significa que eu tenho, no mínimo, uma quantidade inteira mais uma fração da outra parte. Deixa eu ser mais claro. Quando você fala, por exemplo, em 9/5, significa basicamente que você repartiu alguma coisa em 5 pedaços, em 5 partes, e ficou com 9 delas. Parece incoerente. Como que você reparte em 5 e fica com 9? Então deixa eu te mostrar. A ideia do 9/5 é basicamente o seguinte. Você tem 5/5 mais 4/5. O que significa 5/5? Significa 1. Significa o todo. Divida em 5 e fique com 5. Mais 4/5. Exatamente dessa ideia surge o que nós chamamos de número misto. 9/5 é a mesma coisa que 1 inteiro seguido de 4/5. Ou seja, um pedaço inteiro e 4/5 de um novo pedaço, perfeito? Mas lembre-se, essa regra só serve para frações ditas impróprias, legal? Muito bem. Existe também a fração chamada de aparente. Aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, basicamente, quando você pega lá 18/2, é 9. O numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, 27 nonos, que dá 3, 36/12, que dá 3, são frações aparentes. Ou seja, quando eu consigo ter divisão exata o de cima pelo de baixo. Legal? Vamos em frente porque tem mais coisas. Olha só, essa primeira propriedade não é o acaso que recebe o nome de propriedade fundamental. Nós vamos usar muito em diversos conteúdos. Lembre-se que quando você altera uma fração, você pode fazer isso em cima e embaixo, ou melhor, você deve alterar o numerador em cima
e o denominador embaixo. Mas essa alteração não é uma alteração qualquer. Veja, você pode multiplicar o numerador e o denominador por qualquer número que seja diferente de zero. E o nome disso é chamado de fração equivalente. Por exemplo, se você tem a fração 1/3, por algum motivo, por alguma necessidade, se você quiser deixar essa fração 4 vezes maior, multiplicando por 4 em cima e por 4 embaixo, o nome do resultado é uma fração equivalente. 1/3 é equivalente a 4/12. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Perfeito? E dessa ideia de fração equivalente surge o que nós conhecemos como simplificação de frações. Quando você fala em simplificação de frações, é justamente você encontrar uma fração equivalente que seja o que nós chamamos em matemática de irredutível. Uma fração equivalente irredutível é aquela fração onde você faz até o ponto que não dá mais para simplificar. Ou seja, você deixa equivalente até a hora que não dá mais para simplificar. Por exemplo, 14/28. Tanto o 14 quanto o 28 aceitam divisão por 2. 14/28 é 7 em 14. Só que tanto o 7 quanto o 14 aceitam divisão por 7. Portanto, o resultado dá meio, ou a gente basicamente simplifica por 14 direto. E aí você tem uma fração irredutível. Meio é a forma irredutível da fração 14/28. Lembrando de uma regra que já faz tempo que você conhece, que é toda fração deve ser simplificada. Ou seja, toda fração deve estar escrita na forma irredutível. Perfeito? Legal. Agora, vamos pensar o seguinte, olha. Como eu faço para deixar as frações com o mesmo denominador? Bom, há uma necessidade básica de trabalhar com frações diferentes e com denominadores diferentes. Há uma necessidade também de deixar isso com os denominadores iguais. Para que fique com os denominadores iguais, nós vamos apelar para um processo chamado de mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, como o próprio nome sugere, mínimo menor múltiplo comum. Por que comum? Porque tem que ser comum aos denominadores. Por exemplo, encontrar o mínimo múltiplo comum é encontrar o menor número que dá para dividir por 2, por 5 e por 4, como o nosso exemplo está mostrando. Para fazer isso, você faz a decomposição em fatores. Olha lá, ó. 2 dividido por 2 é 1, 5 não divide por 2, repete, 4 dividido por 2 dá 2. Dividindo por 2 de novo, repete-se 1, repete-se o 5, 2 dividido por 2 dá 1. Dividido por 5, repete 1, 5 dividido por 5 é 1, repete 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 é o menor número que pode ser dividido por 2, por 5 e por 4 ao mesmo tempo, legal? E aí, você pensa o seguinte, olha, a fração meio vai ficar com o denominador 20. 4/5, o denominador 5, vira 20. 9/4 vira 20 também. E aí é fácil. Existe a regra que é, pegue o novo denominador, divida pelo denominador antigo e multiplique pelo numerador. Mas eu gosto muito de pensar na fração equivalente. Você concorda que meio dá para ficar com o denominador 20, desde que você multiplique por 10 em cima e embaixo. 1/2 é a mesma coisa que 10/20. 4/5, pensa bem, eu consigo fazer a fração 4/5 ficar com o denominador 20? Sim ou não? Sim. Se eu multiplicar por 4 numerador e denominador, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4 é 20. E 9/4, dá para ficar com o denominador 20? Dá sim, multiplicando por 5 em cima e embaixo. 5 vezes 4 é 20, 9 vezes 5 é 45. Todas essas frações são equivalentes às suas originais, só que agora com denominador 20, perfeito? Legal. Conhecendo as regras básicas, vamos às operações. Primeira operação.
Como se faz a adição e a subtração de frações? Bom, para fazer a adição e a subtração de frações, você usa basicamente a mesma regra com dois níveis de dificuldade. Nível 1 de dificuldade. Quando os denominadores forem iguais, repare, 3/7 somado com 2/7. Quando os denominadores são iguais, para somar as frações, você repete o denominador e soma os numeradores. 3 mais 2, 5, 5/7. Perfeito? Serve para adição, serve para diferença. 4/3 menos 5/3. Denominadores iguais. Repete o denominador e opera com os numeradores. 4 menos 5, menos 1/3. Perfeito? Aqui é a regra para denominadores iguais. Para denominadores diferentes, aí você tem que fazer primeiro deixar os denominadores iguais. Então, peraí. Se tem que deixar os denominadores iguais, entenda que você nunca nem adiciona e nem subtrai de denominadores diferentes. Muita gente acha que é só fazer o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Não é. Você precisa que as frações tenham denominadores comuns. E aí eu mostro o exemplo para você. Será que o denominador 5 e 2 podem ficar com denominadores iguais? Sim. O menor número que eu posso deixar como denominador é o número 10, concorda? Tanto o 5 quanto o 2 vira denominador 10. Como isso? Fácil. Se eu dobrar de tamanho a primeira fração, 2/5 é equivalente, aí você faz continha. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. 3/2, se eu multiplicar por 5, vai ser uma nova fração. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. 4/10 mais 15/10. Mantém o denominador e soma os numeradores. 4 mais 15, 19. 19 em 10. Perfeito? Agora, vamos pensar aqui em 3/4 somado com 7/8. Perceba que se nós dobrarmos de tamanho a primeira fração, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 6/8. 6/8 mais 7/8 se repete o de baixo e opera o de cima. 6 mais 7, 13, 13/8, está aqui a nossa resposta. Legal? Para multiplicar frações, aí segue a regra. Para se multiplicar frações, você vai multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então vai ficar 3 vezes 5, 15, 4 vezes 6, 24. Não se esqueça que toda fração deve ser simplificada. Então, 15 em 24, tanto o 15 quanto o 24 são múltiplos de 3, aceitam divisão por 3. 15 dividido por 3, 5. 24 dividido por 3, 8. 5/8 é o nosso resultado. Legal? Na hora de dividir frações, entenda que para se dividir frações, a gente não vai usar a divisão pelo método da chave, nada disso. Para se dividir frações, você vai transformar a divisão em uma multiplicação. E aí você fala, Brian, é impossível. Como que uma divisão vai se transformar em multiplicação? Aí vem a regra. Olha só. Quando você precisa dividir duas frações, existe uma regra previamente determinada. A regra é: mantenha a primeira e multiplique pelo inverso da segunda. Se a segunda fração, no meu exemplo, é 3/4, dividir por 3/4 é a mesma coisa que multiplicar por 4/3. Dividir por 3/4 é multiplicar por 4/3. Vamos lá? 4 vezes 1, 4. 2 vezes 3, 6. 4/6 se torna irredutível a dividir por 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. 2/3 é o nosso resultado. Perfeito? Legal. Com as operações feitas basicamente, vamos a exemplos. Olha só. Calcule as expressões e simplifique o resultado quando necessário. Legal? Vamos começar com a primeira. 2/5 menos 2/3. Qual é o resultado de 2/5 menos 2/3? Primeiro, 2/5 é um número misto, perfeito? São basicamente 2 inteiros
acrescentados com 1/5 e depois diminuído de 2/3. Não se esqueça que quando não aparece, o denominador é 1. E aí eu preciso buscar um múltiplo comum de 1, 5 e 3. Qual é o menor número? E não é difícil de pensar, hein, galera? Qual é o menor número que pode ser dividido por 5, por 3 e por 1? Qual é o menor de todos? Tem um monte, mas qual é o menor deles? Perfeito. O menor deles é 15. Então eu vou deixar todas as frações com o denominador 15. Mas, Brian, como que eu vou conseguir reescrever? Então, veja só. Quem tem denominador 1, eu vou ter que multiplicar por 15 embaixo e em cima. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 1, 15. 2 sobre 1 é equivalente a 30 sobre 15. Veja a segunda agora. Ó. Como que eu vou fazer para o denominador 5 virar 15? Vamos multiplicar por 3, embaixo e em cima. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. Como que o denominador 3 vai virar denominador 15? Multiplicando por 5, embaixo e em cima. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. 30 mais 3 é 33. Lembre-se que agora você repete o denominador e opera o numerador. Vamos lá? 30 mais 3, 33. 33 menos 10 são 23. 23 em 15. Como não existe nenhum número que é divisível por 23 e por 15, então esta já é a forma irredutível. Perfeito? Letra B. Eu tenho 2/9 vezes 3/5 vezes 7/5. Na multiplicação, moçada, lembre-se que é só multiplicar os de cima com os de cima, os de baixo com os de baixo e simplificar o resultado depois. Vamos lá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7 são 42. 9 vezes 5 dá 45, perfeito? E 45 vezes 5 são 225. Repare que tanto o 42 quanto o 225, eles são divisíveis por 3. Vamos simplificar por 3 então. Dividindo por 3, em cima e embaixo, vai ficar 75. 42 dividido por 3 são 14. Perfeito? Legal. Note agora que o 14 aceita divisão por 2 e por 7, o 75 aceita divisão por 5 e por 25, e por 3 também. Então, essa forma já é a forma irredutível. 14 em 75 já é a forma irredutível. Está aqui o resultado. Legal? Letra C. 2/8 somado com 5/7 dividido por 7/4. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, lembre-se que aqui tem parênteses, tem uma relação de agrupamento. Então, resolva primeiro este agrupamento. Ou seja, resolva primeiro 2/8 somado com 5/7. Depois, a gente vai pensar na divisão, beleza? Muito bem. Agora, note o seguinte, ó. Eu preciso encontrar um número que seja múltiplo de 8 e de 7. Qual é o número que é múltiplo de 8 e de 7 simultaneamente? Qual é? Um número que seja múltiplo de 8 e por 7. Ah, Brian, eu não sei de cabeça. Cara, o único número que é múltiplo de 8 e 7 menor de todos é o 56, que é 8 vezes 7. Então, entenda, eu vou deixar as duas frações com o denominador 56. A primeira será multiplicada por 7. 7 vezes 2 são 14, 8 vezes 7 é 56. Já a segunda fração vai ser multiplicada por 8. 8 vezes 5, 40, 8 vezes 7, 56. Agora que você conseguiu os denominadores iguais, você consegue resolver esse agrupamento. Vejamos, 14 mais 40 são 54. 54 em 56. Dividido por 7/4. Tanto 54 quanto 56 são pares. Se são pares, dá para dividir por 2. Vamos lá? 54 dividido por 2 dá 27. 56 dividido por 2 dá 28. Dividido por 7/4. Não esqueça que as regras existentes continuam existindo.
Primeiro o agrupamento, depois a operação que resta. Agora, eu tenho que fazer 27/28 dividido por 7/4. Como que divide frações mesmo? Mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. 7/4 viram 4/7. Legal? Aqui eu quero passar uma dica bem legal para você, que é a seguinte, olha. Você pode multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, depois simplificar o resultado. Ou pensar, puxa, o 4 e o 28 são múltiplos de 4. Então eu posso facilitar os trabalhos fazendo assim, ó. Antes da multiplicação, eu posso simplificar. Ó, 28 dividido por 4 dá 7. 4 dividido por 4 dá 1 e repete o 7. Numa multiplicação de frações, desde que você faça em cima e embaixo o cancelamento, você não precisa ter os mesmos na mesma fração. Ou seja, eu simplifiquei o numerador de uma com o denominador da outra e está tudo bem, perfeito? 27 vezes 1 dá 27, 7 vezes 7 é 49. Como o 49 só é da tabuada do 7 e o 27 é da tabuada do 3 e do 9, então esta é a forma irredutível, perfeito? Muito cuidado com essas operações, faça com carinho, treine, faça bastante problemas, porque assim você vai desenvolvendo essa técnica. Entenda que num futuro a gente vai mexer com frações muito, e aí a gente não vai poder estar detalhando sempre, ou na hora da prova você não vai poder estar sempre sofrendo para fazer conta. Eu sempre falo, a parte operacional é o nosso alicerce. Por isso que eu estou fazendo as aulas iniciais com operações. Depois a gente vai usar, eu vou explicar, mas a gente vai precisar mostrar outras coisas que vão além das operações. Perfeito? Legal. Uma outra ideia que você precisa ter é justamente pensar nas frações quando se fala em dízimas periódicas, perfeito? Quando se fala em dízimas periódicas, é justamente você entender que existem algumas categorias de frações. Lembra que ele falou das frações aparentes? Então, as frações aparentes são basicamente frações que são resultados inteiros. Como, por exemplo, se você pega lá 40/4, isso é uma fração aparente, porque o resultado é 10. Se você pega, por exemplo, 28/7. 28/7 é uma fração aparente, porque o resultado é 4. Se você pega 35/5, essa é uma fração aparente, porque o resultado é 7. O resultado, na verdade, é um número inteiro, é aparente que é uma fração. Só que tem frações que não são aparentes, são realmente parte de um todo. Por exemplo, quando você pega a fração 3/8, a fração 3/8, a sua forma decimal, lembre que fração é sinônimo de divisão. 3 dividido por 8 dá 0,375. 0,375 do todo. Quando você pega a fração 1/4, dá 0,25, perfeito? Repare que se você pega a fração 10 sobre 25, 10 sobre 25, é parte de um todo, 0,4. E veja que a quantidade de algarismos após a vírgula é finita, perfeito? Só que isso não acontece em todas as frações. Existem frações que são parte de um todo e que têm infinitos dígitos após a vírgula. Isso mesmo, infinitos algarismos após a vírgula. O nome dessas frações é dito e chamado de dízimas periódicas. Deixa eu te mostrar. Olha só. Quando você pega, por exemplo, a fração 1/9. Pode pegar a calculadora e dividir. Quando você faz 1 dividido por 9, o resultado é 0,11111. Se repete infinitamente a sequência 1. Legal? Quando você pega, por exemplo, a fração 25 sobre 99. Pega uma calculadora e divida 25 por 99 para você ver aí na tela os algarismos. 25 dividido por 99 dá 0,25. Legal? Se você pega, por exemplo, 324 dividido por 999, faça no computador para você ver quantos algarismos a mais tem. 324
dividido por 999 vai dar 0,324, 324, 324 e assim sucessivamente. Legal? Então, essas frações são parte de um todo com infinitos algarismos após a vírgula. O nome disso são dízimas periódicas. Você já percebeu, e espero que você tenha entendido, que se nós fizéssemos, por exemplo, 4 sobre 9, quanto daria o resultado de 4 sobre 9? 0,4444444. Se nós fizéssemos 12 sobre 99, qual é o resultado da dízima 12 sobre 99? Seria 0,12. O nome dessas dízimas são dízimas periódicas simples, quando você tem basicamente uma sequência de números cantada ali e você precisa pensar em fração. Só que em concurso público, os caras fazem o contrário. Eles falam para você assim: considere a dízima 0,77777777. E aí eles te perguntam, 0,777777 é o quê? Bom, se está repetindo só o algarismo 7, é porque esse é o resultado de 7 sobre 9. Entenda que toda dízima periódica tem uma fração que originou ela. Essa fração que originou a dízima é o que nós chamamos de geratriz. Geratriz é a fração que originou a dízima. Por exemplo, a dízima 0,333333 é originado de 3 sobre 9, que é 1/3. Claro que tem situações mais sofisticadas. 23 sobre 30 é a dízima, ou é a fração, que originou a dízima 0,76666. Legal? Muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte, olha. Existem dízimas periódicas simples e existem dízimas periódicas mais sofisticadas. Vamos tentar fazer uma de cada pelo menos. Olha só. Quando você estiver trabalhando com questões que envolvem dízimas periódicas, isso aqui é muito frequente em concurso, entenda que você não faz a conta com a dízima. Você faz a conta com a sua geratriz, ou seja, na forma de fração. Isso é muito comum. Os concursos enchem de dízimas periódicas para a galera ver aquela montoeira de algarismo após a vírgula e ficar desesperada. Sempre que tiver dízima, é porque você tem que trabalhar com a fração geratriz dessa dízima. Perfeito? Legal. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Renato dividiu 2 números inteiros positivos em sua calculadora e obteve como resultado a dízima 0,45454545. Se a divisão tivesse sido feita em outra ordem, ou seja, o maior dividido pelo menor, o resultado teria sido qual? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Pense, se você está preocupado em obter o resultado de 0,45454545, a pergunta que eu faço é: quais são os algarismos que estão se repetindo? O 4 e o 5. Se são 2 algarismos, é 45 dividido por 99. Se você duvida, pegue a calculadora, divida 45 por 99, divida lá para você ver, vai dar 0,454545 até acabar os dígitos da calculadora. A pergunta é, se fosse feito o contrário? Olha, se fosse feito ao contrário, era 99 sobre 45. Vamos dividir? 99 dividido por 45. 2 vezes 45, 90. Para 99 sobra 9. Como 9 não é divisível por 45, essa divisão não é mais inteira, é decimal. Para se colocar o décimo de primeiro algarismo após a vírgula, acrescenta-se o 0. 2 vezes 45, 90. Para 90 dá 0. Portanto, o resultado é 2,2. Fazendo o contrário, o resultado é 2,2. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Sendo x e y números naturais, o resultado da divisão de x por y, obtido com o auxílio da calculadora, foi a dízima periódica 3,33333333.
Dividindo y por x vai dar quanto? Bom, esse problema já é um pouquinho mais sofisticado, porque repare que a nossa dízima é 3,333333. Legal. Como que eu faço isso? Bom, você concorda que 3,333333 tem a parte inteira 3 mais a parte decimal, que é 0,333333. Concorda? São 3 inteiros mais a dízima 0,33333. Eu quero que você perceba que 0,3333 é um algarismo que está sendo repetido. Então, é a mesma coisa que 3 sobre 9. Esse é o truque. Se está repetindo um algarismo, é um 9. Se estão repetindo 2 algarismos, são 2 9s. 3 algarismos, 3 9s e assim vai. Só que 1/3 é a mesma coisa, 3 nonos é a mesma coisa dividindo por 3 que 1/3. Lembre-se, quando não aparece, o denominador é 1. E eu não posso somar frações que têm denominadores diferentes. Por isso, eu vou triplicar o tamanho da primeira fração. Assim eu vou ter 3 vezes 3, 9, 9/3 mais 1/3. 9/3 mais 1/3 são 10/3. Perfeito? Pega a calculadora e divida 10 por 3 para você ver. 10 dividido por 3 vai dar exatamente 3,333333. Legal? Aí eu cheguei ao resultado. O x é 10, o y é 3. Não é isso que ele fez? X dividido por y é 10 dividido por 3, que é 3,33333. Se fosse ao contrário, a divisão de y por x seria 3 dividido em 10. 3 dividido em 10 dá 0,3. 0,3, valor que aparece está assinalado aqui na letra B. Perfeito? Veja que é muito comum se trabalhar com dízimas periódicas aí, legal? Agora eu vou dar uma paradinha e já já eu volto para a nossa próxima aula, sexta aula. E aí nessa sexta aula, galera, eu quero que você continue comigo, porque tem algumas situações mais sofisticadas ainda quando o assunto são dízimas periódicas. E também eu quero detalhar um pouco mais sobre algo que eu falei agora, que é o mínimo múltiplo comum, e falar também sobre uma outra operação básica chamada máximo divisor comum. Posso contar com você? Tenho certeza que sim, então fica comigo, já já eu volto mais uma aula, você é meu convidado, beleza? Um ótimo estudo a todos, forte abraço, tchau, tchau!